Olá, gente. Então, a gente vai retornando aqui com a nossa aula virtual. Eu creio que vocês lembram que a gente comentou a respeito dessa parte introdutória, que envolve o conceito da constituição da matéria, né, o que é que ela define, como é que a gente consegue, como é que a gente inicia o assunto de química propriamente dito. A gente viu a respeito dos tipos de substâncias, tá? Substância simples e substância composta. Eu mostrei os exemplos para vocês, como está aqui nesse outro slide, né? E aí eu fui comentando a respeito do conceito de alotropia, que é quando duas substâncias com propriedades físicas diferentes têm o mesmo comportamento químico, indicando que elas apresentam ou são formadas pelo mesmo tipo de elemento. Então, a partir daí surgiu o conceito de elemento químico. A gente comentou a respeito de duas leis importantes, são essas duas leis aqui, são as leis ponderais da massa. Eu fui colocando os exemplos para a gente poder fazer um comparativo. Uma das leis é a lei de Lavoisier, tá? Que é a primordial, é a que inicia o desmembramento do conceito de matéria, né? O conceito básico da química, e a lei de Proust, né? Que é a lei da proporção fixa e definida, que a gente analisou direitinho. E aí eu fui colocando alguns exemplos para a gente justificar as duas leis, para a gente justificar tanto a lei de Proust quanto a lei de Lavoisier. Coloquei esse slide para vocês aqui a respeito da composição, em termos de massa, tá? A gente levou em consideração apenas o conceito de massa. Então, você tinha, por exemplo, uma substância como grafite, tá? Que reagindo com oxigênio produzia o gás carbônico. Certo? Deixa eu colocar o slide a partir daqui. Para que a gente vá reavaliando e pegar como base conceitual. Certo? Bom, então, eu tinha comentado com a turma a respeito das duas leis, a lei de Lavoisier e a lei de Proust. A lei de Lavoisier é aquela que dizia o seguinte: a soma da massa do reagente ela deve ser igual à soma da massa do produto em uma reação química. Então, quando você tem uma substância reagindo com outra, como no caso aqui do grafite com oxigênio, à medida em que você tem, por exemplo, 12 gramas de grafite reagindo com 32 gramas de oxigênio, o resultado final teria que ser as 44 gramas, porque nada se perde, nada se cria. Ele só se combina e forma uma substância diferente, mas mantendo o mesmo padrão de massa. Certo? Ou seja, tudo que tiver aqui, em termos de elementos químicos presentes nessa massa, vai se manter aqui, só que de uma forma combinada diferente. Aí, por exemplo, se isso daqui é o que a gente chama de lei de Lavoisier. Somando a massa do reagente, ela é igual à soma da massa do produto. Porém, as proporções de massa de reagente e massa de produto, elas têm que se manter. Então, se eu for fazer o desmembramento aqui, à medida em que eu reduzir ou eu aumentar um dos reagentes da reação química, por exemplo, no caso do grafite, eu passei de 12 gramas para 24 gramas, então ele teve um aumento proporcional do dobro. Ele aumentou 2 vezes o valor dessa massa. Isso quer dizer que nos demais componentes, para eu manter o mesmo padrão de reação, tem que ter a mesma proporção. Ou seja, se eu aumentei 2 vezes para o primeiro, eu tenho que aumentar 2 vezes para o segundo reagente. Caso contrário, a reação química ela não vai ser dada completa e algum dos componentes ele vai sobrar. Então, quando se trata daqui, eu passei de 12 para 24, então aqui eu teria que passar de 32 para 64. Como eu aumentei 2 vezes a massa dos reagentes, consequentemente, também vai ter o dobro da massa do seu produto. Porque somando tudo, tem que manter a mesma massa no reagente. E aí seria a aplicação da lei de Lavoisier. Então, quando eu aumento a massa ou diminuo de um dos reagentes, eu tenho que manter a mesma proporção. Isso é a lei de Proust. Se eu somar as massas do reagente, ela tem que se manter no seu produto. Isso daí é a lei de Proust. Desculpe, é a lei de Lavoisier. Então, um outro exemplo aqui.
ao invés de ser 32 gramas de oxigênio, eu quero menos, tá? Digamos que eu queira 16. Como consequência, eu diminuí 2 vezes isso daqui, eu dividi por 2, certo? Então, eu simplifiquei isso aqui, eu tenho que manter essa mesma proporção na massa do grafite. Então, eu não poderia ter aqui 12 gramas de grafite, eu só poderia ter metade desse valor, que é um total de 6. Consequentemente, eu produziria apenas 22. Então, ou aumentando ou diminuindo a massa de um dos reagentes, eu tenho que manter a mesma proporção. Ou seja, eu tenho que identificar, eu tenho que manter a massa conservada, certo? Então, isso daqui é o que a gente chama de lei de Lavoisier. Bom, o gráfico final, o exemplo final que eu tinha colocado para vocês foi mais ou menos isso. De 24 gramas passou para 64, que é essa primeira reação aqui, tá vendo? Ó? Reação 1, reação 1, tá? Eu estou mantendo a mesma ideia. Então, 24 gramas com 64, sobrou um total de 88. Então, duplicou o primeiro, duplicou o segundo, consequentemente, duplicou a massa do produto. Bom, na segunda reação química, então, como é que ficaria? Eu reduzi para 16, então eu tenho que reduzir 2 vezes o primeiro e, consequentemente, eu reduzi por 2 a massa do produto. Na terceira situação, eu coloquei 12 gramas do primeiro com 16 gramas do segundo, tá, gente? Então, nesse caso, essas 12 gramas que foram reagentes, aqui é um errozinho que eu tinha comentado com vocês, era para ter corrigido, acabei esquecendo. Aqui era para ser 64, tá, gente? Então, 64, certo? Então, você tem aqui, numa reação química como essa, então vou passar só para a resolução, 12 gramas de grafite reagindo com 64, essa não é a proporção. A proporção era 12 para 32. E se eu tenho 12 para 64, quanto é que eu vou utilizar dessa massa? Eu só posso utilizar os 32 para manter a proporção favorável para a ocorrência dessa reação química. Então, eu utilizaria apenas 32, produziria apenas 44 gramas de gás carbônico e sobrariam 32 gramas de oxigênio que não seria utilizado nessa reação química. Ele é sobra, porque tem sempre um valor mínimo e um valor máximo que eles agem para poder manter a reação química. Tá? Ou aumentando ou diminuindo, isso daí, um dos reagentes ou outro não vai ser utilizado. Tá? Ou seja, se aumentar um, tem que aumentar o outro. Se diminuir um, tem que diminuir o outro. Então, para usar os 64 gramas de oxigênio, eu teria que ter os 24 para manter a proporção de 12 para 32, ou simplesmente manter essa proporção aqui de massa dos reagentes. Então, isso aqui é o que a gente chama de lei de Proust, tá, gente? Bom, a partir daí, então, eu disse que surgiu o primeiro modelo baseado nessas duas ideias, baseado nas leis de massa de Lavoisier e de Proust, e de acordo com o modelo de Dalton, a gente tem o seguinte: as substâncias são formadas por pequenas esferas denominadas átomos. Esse é o conceito inicial dele, tá? Para ele montar o seu primeiro modelo. Os átomos seriam algo muito maciço, indestrutível e indivisível. Então, como eu tinha comentado com vocês na aula passada, o próprio conceito de átomo identifica isso, que é algo que não pode ser dividido, certo? Com base em qual lei ele indicou isso? Com base principalmente na lei de Lavoisier, porque havia uma conservação. Então, se há uma conservação, é porque nada ali poderia ser destruído, inclusive aquilo que é muito pequeno, que a gente não consegue enxergar, chamado de átomo. Então, ele não poderia ser nem dividido, nem destruído. Tá? Então, por isso que a gente chama de indestrutível. E maciço, porque a massa dele se manteve. Os átomos não podem ser criados nem destruídos, nem nas substâncias, eles se encontram unidos por força de atração mútua. É claro que para juntar dois átomos, eu não posso simplesmente juntar de alguma forma, tem que ter alguma espécie de cola. Tá? Então, como é que ele imaginou isso? Uma atração. Que tipo de atração aí não foi definido? Esse conceito de o que é que atrai, aí ele vem de acordo com o modelo de Thomson, que a gente vai analisar quando chegar lá na estrutura atômica nos modelos atômicos. Tá? Isso aí é para depois. Os átomos são extremamente pequenos, é impossível vê-los ou tocá-los.
Existem diferentes tipos de átomos, de acordo com as massas de cada um deles, e o tamanho e a massa é que vai diferenciar cada um desses tipos de átomos. Então, isso daí foi o que eu comentei na aula anterior. Então, seria isso aqui. Ó. Resumindo, o conceito de Dalton para o átomo seria uma esfera pequeníssima, invisível e indivisível. Seriam diferenciados entre si pelo tamanho e pelas massas. Em resumo, é isso daí que a gente tem do modelo atômico. Aí eu mostrei para vocês algumas ideias de modelo, só que como estava no finalzinho da aula, eu corri para caramba e acabei falando muito rápido. Então, eu vou tentar falar um pouco mais devagar para ver se a gente chega. O modelo atômico de Dalton seria isso. Seria uma esfera. Ele comparou com o quê? Essas esferas? Como se fosse bolas de bilhar, ou seja, bolas de sinuca, certo? Então, é o modelo bola de bilhar de Dalton. Ele imaginou que o átomo seria uma coisa assim. E lembrando que, por que ele imaginou isso? Porque seria mais fácil mostrar para alguém uma coisa teórica. Então, na teoria, você tem uma coisa, e isso aí, para que o aluno, ou para que as pessoas da época, né, conseguissem imaginar como seria, eu tenho que ter alguma coisa para mostrar para ele. Eu tenho que montar o que ele chama de modelo. Então, por isso que a gente chama de modelo atômico, porque não é algo que realmente é, mas é algo que, de acordo com as ideias que a pessoa tenha e com os experimentos que ele faça, ele consegue mostrar para alguém e supor algo semelhante. Tá? Então, mostra aí o modelo da esfera e diz para o pessoal, isso é mais ou menos isso aqui que a gente tem na estrutura atômica. Lembrando que esse modelo ele não é aceito, viu, gente? Esse modelo ele não é aceito. Mas ele foi tão importante que explicou até algumas formas de demonstração de reações químicas, como, por exemplo, essa aqui da formação da água. A gente vai ver mais na frente o conceito de molécula e diz o seguinte, uma molécula ela não pode ser formada com apenas um átomo só, ela tem que ter no mínimo 2. Então, o gás hidrogênio e o gás oxigênio, eles são formados por moléculas de hidrogênio e moléculas de oxigênio. Bom, cada molécula é formada por átomos, e cada molécula tem que ter no mínimo 2 átomos. Então, como é que eu representaria, em termos de fórmula química, que a gente vai montar mais na frente, em termos de fórmula química, essa ideia da molécula de hidrogênio seria isso aqui. Ó. A molécula de hidrogênio seria representada com H2, o H representando o símbolo do átomo de hidrogênio, e aqui o símbolo do elemento químico oxigênio. Um símbolo só identifica que você está trabalhando com um átomo. O símbolo com o númerozinho embaixo está identificando a quantidade de átomos que tem nele. Então aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio, com 2 átomos de oxigênio, produzindo a molécula de água, que eu creio que vocês conhecem como é representar essa molécula de água, que é H2O, representação. Então, de acordo com o modelo de Dalton, por isso que ele foi importante durante muito tempo, porque a gente consegue demonstrar como é que seria essa organização. Ele imaginou que o átomo seria uma esfera, só que aqui eu tenho 2 átomos, então eu teria que ter 2 esferas. Se eu colocar 2 esferas distantes entre si, eu não estou indicando que há uma atração mútua entre eles e que faça prender. Então, por isso que eu tenho que aproximar. Então, como é que fica a representação desse átomo aqui, dessa molécula? Como o hidrogênio é uma molécula ou uma substância mais leve por unidade de volume do que o oxigênio, então eu tenho que representá-la menor do que o próprio átomo de oxigênio. Então, aqui eu tenho 2 de hidrogênio, tá vendo aqui ligados, uma atração mútua entre os átomos. Aqui eu também tenho 2. Bom, o que dizia a lei de Lavoisier? As massas dos reagentes têm que se conservar na massa do produto. Então, se eu tenho 2 átomos de hidrogênio no começo da reação, eu teria que ter 2 átomos de hidrogênio no final, porque nada se perde e nada se cria. Aqui eu também teria que ter 2 átomos de oxigênio no início, eu teria que ter 2 átomos de oxigênio no final. Mas qual é o problema dessa reação química aqui? Por que ela não pode ser demonstrada assim? Porque essa molécula de água, ela teria que ter o oxigênio, representado em amarelo maior, e 2 de hidrogênio ligado. Isso é a molécula de água. E isso aqui, gente? Isso não é uma representação da molécula de água. É a representação de um átomo de oxigênio. O que é que falta, então, para que
ele represente a molécula de hidrogênio. O que é que falta para ele? Faltam 2 átomos de hidrogênio. Bom, 2 átomos de hidrogênio ligados entre si seria uma outra molécula de hidrogênio na reação química. Então, por isso que a reação química ficaria assim, ó. Certo? Por que ela teria que ficar assim? Porque agora esses 2 átomos de hidrogênio que formam uma molécula reagiria com esse átomo de oxigênio e produziria uma molécula de água. Esses outros 2 átomos de hidrogênio aqui reagiriam com o segundo átomo de oxigênio, produzindo mais uma molécula de água. Então, o modelo de Dalton, ele foi importante para isso, para que a gente pudesse visualizar a necessidade de uma ou mais moléculas na reação química, para poder entender como é que funciona. Tá? Então, por isso que a gente diz que a base da química foram aquelas 2 leis, porque a partir dela, o modelo de Dalton, e a partir do modelo de Dalton, a gente evoluiu, a ciência evoluiu em outros conceitos mais recentes. Então, aqui seria a representação de acordo com o esqueminha que eu montei, e aqui, bonitinho, tá vendo? Duas, tá vendo esse 2 aqui? Está indicando que tem 2 H2. Tem 2 moléculas de hidrogênio, tá vendo? A primeira e a segunda. Aqui, uma molécula de oxigênio, produzindo no final as 2 moléculas de água. Então, esse aqui é o modelo atômico de Dalton sendo representado em reações químicas, tá? Para a gente entender a importância desse modelo até certo momento. Depois de certo momento, ele não conseguiu mais explicar as novidades científicas e, a partir daí, teve que ser proposto um segundo, um terceiro e um quarto modelo até chegar no modelo atual. Então, o que é que a gente tem mais aqui? Alguns exemplos de reações químicas demonstrando a representação da reação química com o modelo de Dalton. Então, aqui, o carbono, que seria um átomo com a massa maior do que o do hidrogênio, ligado ou reagindo com 2 moléculas de hidrogênio, mas observe que tudo se mantém no produto. O que tem aqui, ó, uma e um átomo, 4 átomos de hidrogênio, que também tem 4 átomos de hidrogênio. Tem que se manter. Então, quando a gente for estudar, por exemplo, um assunto lá na frente, chamado de balanceamento de reações químicas, o balanceamento é para demonstrar isso, tá? Que nenhum átomo pode ser perdido, nenhum átomo pode ser ganhado ou ganho na reação química. Ele tem que manter. O que tiver no início tem que ter no final. Então, às vezes, a reação do jeito que a gente monta, ela não demonstra isso. E a gente tem que acrescentar a quantidade de moléculas que seriam necessárias para que a reação química acontecesse. Entendeu? Aqui é só para demonstrar como é que seria o modelo de Dalton. O que eu quero de vocês, por enquanto, é identificar a importância desse modelo, como era esse modelo de Dalton, em que ele se baseou, foram nas leis de massa, de Lavoisier e Proust, as leis ponderais, e qual a importância dele para entendimento de reações químicas. Essa foi uma das formas que a gente teve de demonstrar. Só que, além das leis de massa, tá? Essa aí é o que a gente começa hoje, tem as leis volumétricas. Ou seja, a gente não vai trabalhar só com a massa concreta. A massa, lembre, em relação à massa, tudo que está no começo da reação química tem que se conservar com a soma dos reagentes, mantendo a soma do produto. Mas em termos de volume, já é uma coisa diferente. Por quê? Porque volume é espaço. Então, eu posso ter uma massa nesse espaço e eu posso ter uma massa num espaço maior, ou seja, o volume pode aumentar ou ele pode diminuir. Por exemplo, imagine que eu peguei 10 gramas de água líquida, 100 gramas de água líquida, tá? Que é um copo, meio quase um copo de água. Então, você pega um copo de água, 100 gramas, e você vai aquecer para que ela passe para o estado gasoso. Então, qual é o volume que ela está ocupando no copo? O volume que ela está ocupando no copo é de 100 centímetros cúbicos, porque a densidade dela, não sei se vocês lembram, mas é 1. Então, se tem 100 gramas de massa, tem que ter a ocupação de 100 centímetros cúbicos. Mas no momento que você aquece, essa mesma substância que tem 100 gramas, ela vai vaporizar e o espaço que ela vai ocupar vai ser maior. Então, o volume dela aumenta. Então, por isso que os volumes de reagentes e produtos, eles podem variar. Somando o volume dos reagentes não vai ser necessariamente a soma do volume dos produtos. Até porque toda experimentação
dessa hipótese de Gay-Lussac, certo? Ela é baseada em estudo com gases, substâncias no estado gasoso, que varia muito em termos de quantidade e volume. Então, ele analisou as substâncias, Gay-Lussac, tá? Analisou as substâncias, o comportamento das substâncias no estado gasoso, observou dados referentes aos volumes das substâncias que reagiam e dos produtos das respectivas reações, e aí a gente tem um pequeno exemplo para poder justificar. Então, vou analisar esse esquema daí. Ele pegou, por exemplo, uma amostra de nitrogênio gasoso, tá? Para provocar uma reação química. Utilizou um determinado valor de volume de gás oxigênio na reação, para obter o óxido nitroso, tá? Que é o nitrito, desculpa, o nitrato. Então, para obter uma reação química semelhante a essa, foi obrigatório para a reação ser completa, para manter a massa do produto, tá, gente? Foram necessários um volume. Que volume é esse? Um volume poderia ser 1 litro, poderia ser 1 centímetro cúbico. É muito mais fácil você trabalhar com um volume de melhor controle. Então, 1 centímetro cúbico é um negócio desse tamanho, certo? 3 centímetros cúbicos é um negocinho desse tamanho, então muito pequeno. Ele trabalhou, por exemplo, com litros. Então, a gente vai trabalhar com volumes para generalizar. Então, um volume de nitrogênio com 3 volumes de oxigênio, observa, ó, tá vendo? Aqui seria 3 mais 1, 4, não é 4 aqui. Aqui eu tenho 2. Por quê? Porque é volume. E volume pode haver redução ou ampliação de acordo com o tipo de reação química. Por exemplo, eu posso ter aqui substâncias no estado gasoso e, de repente, depois da reação, a substância formada é líquida. Então, o que acontece com a substância no estado líquido? Ela reduz o seu volume porque as moléculas se aproximam. Então, pode haver variação de volume. Com certeza, não é obrigatório que os valores sejam iguais. Mas o que ele propôs é que essas proporções de volumes, elas têm que se manter. Então, se você pegou um volume de nitrogênio e reagiu com 3 volumes de oxigênio, você produziu 2 volumes de nitrato. Por quê? Porque as moléculas se reorganizaram e diminuíram, se aproximaram um pouco mais e acabou diminuindo o volume. Ok? Então, isso aqui é só para demonstrar que não há obrigatoriedade de haver uma manutenção dos volumes. Tá? Pode haver diminuição de volume, pode ter aumento de volume na reação, depende da reação química que aconteça. Bom, esse modelo de Gay-Lussac, ou essa hipótese de Gay-Lussac, a lei, né, na verdade, seria mais ou menos isso. Se eu tiver essa proporção de volumes, se eu aumentar ou diminuir, tem que manter a mesma proporção, certo? Digamos que eu aumente para 2 volumes. Então, aqui eu teria que apresentar 6 volumes e aqui 4 volumes, certo? Como consequência. Então, se eu colocar nessa proporção aqui, então eu precisei, numa reação química, de 1 para 3, produzindo 2. Então, se eu aumentar isso para 2, eu teria que ter 6. E, como consequência, eu teria que produzir 4 volumes da mesma substância, mantendo sempre a mesma proporção, certo? Então, a lei volumétrica de Gay-Lussac identifica essa ideia. E, a partir dessa ideia, surgiu, aqui o conceito, os volumes das substâncias gasosas que reagem entre si e que são produzidas nas mesmas condições de pressão e temperatura. Isso é importantíssimo, porque você alterando a temperatura e a pressão, pode haver distanciamento das moléculas ou aproximação das moléculas. Aí vai haver variação do volume. Tá? Então, tem que manter as condições. A condição que você iniciou a reação química tem que ser aquela que você termina, e mantendo isso, as proporções vão ser guardadas entre si, uma relação de números inteiros e simples. Ou seja, mantenha a proporção. Tá? Essa daí seria a ideia geral para essa lei. Com base nessa ideia de Gay-Lussac, ele imaginou o seguinte, esse cabra aqui, esse Avogadro, tá? Ele imaginou que, se você for reduzindo os volumes da reação química de 1 litro para 100 centímetros cúbicos, para 1 centímetro cúbico, tá? E reduzindo isso daí, todos os componentes reduziriam na mesma proporção e chegariam numa unidade tão pequena que seria a substância, mas que não poderia ser mais dividida.
Então, como é que eu vou chamar essa unidade tão pequena dessa substância que eu fui reduzindo os volumes de forma proporcional? Ele conceituou isso aí como se fosse molécula. Então, a importância de Avogadro foi introduzir no conceito da ciência a ideia de molécula, a existente molécula, que seria um agregado de átomos, certo? Ou seja, a união dos átomos entre si, de acordo com aquela ideia de Dalton, com atração mútua, se unindo, originando uma coisa que é chamada de molécula. E uma molécula não pode ter um átomo só. Ele tem que ser constituído, no mínimo, por 2 átomos. Tá, gente? Essa é a ideia, essa é a hipótese de Avogadro. Então, lembre, leis de massa, as leis ponderais, Lavoisier e Proust, as leis, o modelo de Dalton, a lei de Gay-Lussac e a hipótese de Avogadro. São os pontos básicos para esse conteúdo que a gente tem. Lembrando que um foi precursor da ideia do outro, ou seja, um serviu de embasamento, que é assim que a ciência funciona. Certo? Na substância simples, são átomos de um mesmo elemento químico, nas substâncias compostas são elementos químicos diferentes. Tudo isso aqui são conceitos de Avogadro, mas eu já havia comentado isso aqui logo no início desse assunto. Ok? Bom, então a gente tem alguns exemplos aqui, só para a gente aproveitar os últimos minutos de aula. Numa reação química entre 92 gramas de nitrito, representado por NO3, com 32 gramas de oxigênio, O2, produziu certa massa de nitrato, NO3. Tá? Aí eu coloquei algumas questões aqui. Monte a reação química de formação do nitrato. A gente vai montar daqui a pouco. Letra B. Qual a massa de nitrato produzida? Lembrando que aqui é a lei de Lavoisier. Soma da massa do reagente é igual ao do produto. A gente vai fazer uma continha de somar apenas. Qual seria a massa de oxigênio necessária para produzir 62 gramas de nitrato? Então, como é que vocês vão responder essas questões aqui? Depois eu passo o slide para a turma e fica mais fácil de fazer a resolução. Então, como é que seria essa resolução? Bom, para representar a reação química, eles olham, uma certa massa de nitrito, NO2, reagiu, então sinalzinho de mais, com certa massa de oxigênio, produzindo. Gente, quando a gente diz produzindo, o que é que eu vou colocar aqui ali na reação química? A setinha. NO3. Isso é a representação da reação química respondendo à letra A dessa questão. Qual seria a massa de nitrato produzida? Certo? Qual seria a massa de nitrato produzida? Quais foram as informações? Ele disse assim, ó, foram 92 gramas de nitrito, reagiram com quantos gramas de oxigênio? 32. E vão produzir quantos gramas de nitrato? X. Pronto, eu vou achar esse valor X aqui. Como é que vocês vão fazer na hora de resolver essas questões? Soma da massa do reagente é igual à soma da massa do produto. Então, ficaria assim, ó, 92 mais 32 igual, tá vendo a setinha? A setinha vai ser trocada pelo igual. Igual a X. Então, para eu achar o valor de X, o que eu vou fazer? Simplesmente uma soma. E aí daria 32 mais 92, 124 gramas de nitrato. Isso responde à letra B, certo? A letra A, montar a reação química. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando vocês estiverem respondendo, é importante que vocês vão montando a reação química para ficar visual, certo? Para vocês ficarem mais centralizados naquilo que vocês estão procurando. Porque se for pelo texto, a gente acaba se perdendo, acaba misturando. Então é melhor colocar, vai lendo a questão, tá? No ponto, lê a questãozinha no ponto, e aí você coloca a informação do lado, tá? Anotando no papelzinho, olhando na questão e anotando no papel. A letra C. A letra C diz assim: e se ocorrer uma redução da massa de nitrato de 124 para 62? Qual seria a massa dos outros componentes dessa reação química? Tá? Então, qual seria a massa de nitrito? Qual seria a massa de oxigênio? Eu creio que foi de oxigênio que a gente perguntou. Bom, aí vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar aqui, para tentar responder essa lei de Proust, a letra B foi a lei de Lavoisier, a letra C é relacionada com a lei de Proust.
eu vou ter que pegar o maior número, dividir pelo menor, e aí ver qual é a razão. Ou seja, 124 dividido por 62 tem que ter uma proporção, que vai ser a mesma proporção para 32 sobre y e 92 sobre x. Então, qual é o resultado dessa divisão aqui? 2. Isso quer dizer que reduziu 2 vezes. Então, se esse daqui reduziu 2 vezes, o que é que vai acontecer com as outras massas? Eu reduzo 2 vezes também a massa desse material. Então, como é que ficaria aqui? 32 dividido por 2, então o valor de oxigênio é 16, que eu simplifico. E para sal de nitrito, não foi perguntado na questão, mas a gente faz 92 dividido por 2, que é igual a 46 de nitrito. Certo? Então, gente, essa daqui é uma reação química. Como ficaria montada, então? Se de 92 reagir com 32 e produzir 124, reduzindo, ficaria a mesma proporção como a gente encontrou ali nos resultados. Bom, a segunda questão eu vou deixar aqui, depois eu coloco para a turma, porque o nosso